Olá pessoas, aqui quem fala é Victor Vieira e começaremos agora o módulo 2 do nosso curso de Shell Script. Espero que gostem. Nesta aula iremos tratar de processamento de strings, arrays, também conhecidas como listas, estruturas de repetição, expressões matemáticas, funções, select e outras ferramentas. Nesse tópico, iremos explorar a respeito do processamento de strings, comparação e concatenação, e como deixá-las em maiúsculo e minúsculo. A linguagem do Shell não é tipada, ou seja, pode-se armazenar qualquer tipo de valor em uma variável. A manipulação de strings permite a realização de várias operações e uma sequência de alterações resultantes em seu conteúdo, como a comparação, concatenação e modificações gerais. Operadores de comparação de strings comparam valores e retornam verdadeiro ou falso. Os operadores são atribuição, igualdade, diferença, menor que ou maior que. Agora vamos para a parte dos códigos. Inicialmente vamos colocar o caminho do interpretador. Aqui no read vamos colocar esse parâmetro p, que é ao colocar essa mensagem ele não fazer a quebra de linha e colocarmos a entrada na mesma linha da mensagem. Aqui vamos colocar uma condicional se a string 1 vai ser maior que a string 2. Ou seja, se organizando no alfabeto, a string 2 vai vir antes. Quando formos executar, iremos entender melhor isso. Agora vamos executar e usar alguns exemplos. Inicialmente eu vou colocar aqui a palavra asa e a outra vai ser branca. Observe que ambas começam com letra maiúscula. E como resultado deu a asa vem antes de branca. Agora se eu inverter, obtenho o mesmo resultado, como esperado. Mas e se uma das letras for minúscula? Como será que vai se comportar? Eu vou colocar aqui então asa maiúscula e asa minúscula. Observe que asa minúscula vem antes. Isso quer dizer que se organizássemos em um alfabeto, as letras maiúsculas estariam no final, por exemplo. A título de curiosidade, observe que aqui utilizamos 2 colchetes para fazer a comparação. Se fôssemos utilizar apenas um colchete, teríamos que colocar uma barra inversa, antes da comparação. Esse método possui uma maior portabilidade para shells mais antigos. Pode-se concatenar duas strings criando uma terceira variável. É possível adicionar outros elementos entre a concatenação, como menos menos e asterisco asterisco, ou até mesmo um espaço em branco. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui vamos fazer um programa que lê o nome de 3 alunos e imprimir de maneiras diferentes. Por exemplo, se você precisa que eles estejam juntos, você pode fazer como na variável junto, que colocamos cada entrada uma ao lado da outra, sem nenhum espaço. Se você precisa de alguma formatação, alguma coisa que o separe, você pode fazer como na variável formatado, onde colocamos aspas no início e no final, e assim entre cada variável poderíamos colocar qualquer caractere. Também há outra variação, que você pode colocar aspas entre cada variável e os caracteres que quiser. Mas é um pouco menos prático porque você vai ter sempre que ficar abrindo e fechando aspas. Agora, uma forma errada seria separar as variáveis. Quando formos executar, vamos ver o que vai acontecer. Agora vamos para executar. O nome da primeira aluna vai ser Florzinha, depois Lindinha e Docinho. A primeira linha da saída saiu todas as variáveis juntas, sem nenhum espaço. A segunda saiu com a separação que a gente tinha colocado. A terceira funcionou também, pois é uma variação da segunda. Já a última, houve um erro, porque os comandos estavam separados. Também é possível realizar conversões de entradas em maiúsculas e minúsculas, de forma muito simples. Aqui vamos fazer um programa simples, que leia uma frase e coloque em minúscula o seu primeiro caractere em maiúsculo e ela totalmente maiúscula. Observe aqui que o circunflexo
vai deixar a frase totalmente maiúscula. Apenas com um circunflexo, iremos deixar a primeira letra em maiúscula. E com vírgula, vírgula, a frase toda irá ficar em minúscula. Agora vamos executar aqui. Vou colocar uma frase com várias letras em maiúscula e minúscula. Hoje as montanhas se movem, cachoeiras quando os cílios chovem. É de uma ótima música, inclusive. Observe que na saída a primeira linha saiu toda em maiúscula, como esperado. A segunda deixou sim a primeira letra em maiúscula. Mas as outras letras continuaram todas bagunçadas, porque ela só alterou o primeiro caractere. Na terceira saída, temos todas as letras em minúscula, como é esperado. Nesse tópico, iremos explorar a respeito de como declarar arrays, imprimi-los e remover elementos. Uma matriz é um arranjo sistemático do mesmo tipo de dado. Porém, no shell script, array é uma variável que contém vários valores, podendo ser do mesmo tipo ou tipos diferentes, uma vez que, por padrão, tudo no shell script é tratado como string. Uma matriz pode ser declarada de diferentes formas, sendo elas a indireta, explícita e composta. Para começar, na declaração explícita, deve-se declarar a matriz para depois atribuir valores. Também existe a declaração indireta, na qual se deve atribuir um índice específico de uma variável de matriz, sem a necessidade de declará-la antes. Por fim, também é possível realizar a declaração composta, na qual é declarada uma matriz com vários valores, podendo adicionar valores depois. Isso pode ser feito de duas maneiras. Há diferentes maneiras de imprimir os elementos de um array. Asterisco ou arroba, ambos entre colchetes, representam todos os elementos contidos no array. Pode-se imprimir um índice em específico. Realizar a deleção de um array completo ou de um índice específico são tarefas simples. Aqui vou criar um array com o nome de vários alunos. Vou imprimir de duas formas diferentes, usando asterisco e usando arroba. Agora vou alterar o valor do primeiro elemento desse array. Depois, vou deletá-lo e imprimir. E depois vou deletar toda a matriz e tentar imprimi-la e ver o que acontece. Executando, percebemos que não há diferença entre imprimir com asteriscos e imprimir com arroba, pelo menos visualmente falando. Observe que ao mudarmos o primeiro elemento, substituímos Arthur por Arnaldo. E ao removê-lo, o primeiro elemento irá se tornar Guilherme agora, o segundo Mendes e o terceiro Victor. E após deletar a matriz e tentarmos imprimir, nada será impresso. Neste tópico, iremos tratar das estruturas de repetição e as maneiras de alterar seu fluxo. Estruturas de repetição permitem repetir determinados códigos enquanto uma condição for verdadeira, ou seja alcançada. Existem três que podem ser utilizadas na programação Bash: while, for, until. Existem duas maneiras de alterar o fluxo dessas estruturas, seja com break ou continue. A estrutura while é baseada na execução enquanto a sua condição for verdadeira. Após isso, é finalizado. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui vou criar uma variável, tempo, e iniciar o nosso while, enquanto o tempo for less than equal 10, ou seja, menor ou igual que 10, o LE. Do, ou seja, faça todo esse bloco que está aí dentro, indentado, que é o echo. Esse parâmetro "-n" significa que ele não vai fazer a quebra de linha no final. Eu coloquei essas aspas para fazer um espaço entre cada variável e a variável tempo. Depois eu abri desses dois parênteses, com tempo mais mais. Vamos ver mais à frente da aula que na realidade eu estou fazendo um incremento aqui. Após isso tem outro echo, que serve apenas para eu fazer uma quebra de linha e ficar melhor de visualizar quando for executar. Agora ao executar, observe que tudo saiu conforme planejado. Foi de 0 até 10, porque era less than equal.
Se tivesse um LT ali, ou seja, menor que, less than, iria até 9. Caso você um dia crie um while que fique em loop infinito, não se preocupe. A qualquer momento você pode apertar em Ctrl C em seu teclado e ele irá interromper a execução do seu programa. A estrutura for é baseada na execução com condição de parada determinada, ou seja, repetirá o algoritmo para cada item da lista apresentada. Agora vamos para a parte dos códigos. Fazer um programa que irá ler um número de entrada e fazer uma repetição até alcançar esse número. Observe que a forma que construímos o loop é um pouco diferente, porque estamos usando expressões que iremos ainda ver nesta aula. Mas observe, temos o indicador, que é C igual a zero, a condição, que é enquanto C for menor que a resposta, e a contagem, que temos C++, ou seja, o C está sempre incrementando. Também poderíamos trocar isso por uma lista, como já havíamos estudado. Então ele tem o do, que ele vai fazer essa impressão. Então você recebeu a madeira número C e done, quando o loop for acabar. Aprendemos que no bash, esse símbolo de menor não está relacionado com um valor numérico. Só que nesse caso desse programa está, porque esses parênteses duplos quer dizer que estamos usando outra ferramenta. Agora vamos executar o nosso programa. Observe que a saída vai do número 0 até o número n-1, do jeito que foi programado. Se tivéssemos colocado isso em uma lista, todos os números, iria dar muito trabalho. Por isso que utilizamos aquela estrutura. A estrutura until é executada quantas vezes a condição especificada for falsa. O looping termina quando a condição passa a ser verdadeira. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui vamos criar um until que vai de imprimir todas as potências de 2 até alcançar o número ditado. Observe que aqui estamos usando o GE, o greater than equal, e não o símbolo de maior. Porque aqui estamos usando a estrutura padrão do shell e não uma ferramenta extra. Então imprimimos a variável i e utilizamos esses parênteses duplos e estamos incrementando, multiplicando a própria variável por 2. Agora vamos executar. Aqui vamos digitar o número 1025 e observe que ele vai imprimir os números 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024. Todas as potências de 2 que são menores ou igual a 1025. Os comandos break e continue são ambos utilizados para alterar o fluxo das estruturas citadas anteriormente. O break é utilizado para interromper a execução do looping. Por sua vez, o continue serve para pular determinada parte do código do looping. Agora vamos para a parte dos códigos. Iremos reaproveitar o nosso for, que perguntava com quantos passos se faz uma canoa. Agora dentro do for iremos adicionar uma condicional que verifica se o resto da divisão por 2 é igual a zero. Se isso ocorre, ele vai continuar, ou seja, ele vai pular para a próxima etapa do loop. Isso vai fazer o programa imprimir apenas números primos. A outra condicional que vamos colocar é se a variável c for maior que 20. Ele vai imprimir uma mensagem e vai dar um break, ou seja, ele vai sair do loop. É interessante observar que com esse break, se tirássemos a estrutura que tem depois do for e colocássemos um true, ele sempre iria imprimir até chegar em 20. Então nunca teríamos um loop infinito. Agora vamos executar e colocar o número 25. Observe que ele imprime 1, 3, 5, 7, assim por diante. Todos os números são ímpares, por causa daquela condição que tínhamos colocado do continue. Ao chegar ao número 19, após isso, ele vai perguntar: você está querendo demais, não acha? Ou seja, ele chegou ao número 20, imprimiu uma mensagem de alerta
e saiu do loop. Então ele nunca irá chegar até o 25, por causa desse break que colocamos no nosso código. Neste tópico, iremos explorar a respeito da declaração de números, expressões matemáticas e mostraremos exemplos práticos. Essencialmente, variáveis do Bash são strings, mas em certos contextos é possível realizar operações e comparações entre variáveis. Strings valem zero e, geralmente, variáveis não inicializadas também. Podemos usar o declare com o parâmetro i, para tratar a variável sempre como um inteiro. Agora vamos para a parte dos códigos. Inicialmente vamos criar essa variável a que vai ser igual a abcd. E depois vamos mudá-la para um número, 1, 2, 3. Observe que podemos fazer um incremento mesmo assim, porque, lembrando vocês, a linguagem Shell não é tipada. Então fazemos o incremento a mais igual a 1 usando o comando let. Agora vamos declarar usando o declare e a variável b como um inteiro. Observe que inicialmente atribuímos ela é igual a 1, 2, 3. E depois atribuímos igual a abcd. Ao executar esse programa, vamos perceber que o b na segunda impressão vai ser igual a zero, porque inicialmente ele foi declarado como inteiro. Ou seja, qualquer string que tentarmos atribuir a ele vai ser sempre igual a zero. Variáveis não declaradas são iguais a zero. Porém, nem sempre isso ocorrerá. Portanto, certifique-se de declarar suas variáveis adequadamente. expr é um comando que avalia expressões, não necessariamente aritméticas. Com ele, podemos usar as seguintes operações: atribuição, diferença, menor, menor igual, soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Let e os dois parênteses são mais completos que o expr. Ele possui operações como pós e pré-incremento, operações com bit e exponenciação. Permite realizar expressões matemáticas de maneira semelhante à linguagem C. Basic Calculator é uma linguagem para operações aritméticas. Além das expressões, ela permite o uso de pontos flutuantes, operações trigonométricas, logaritmo, estruturas de decisão, variáveis, constantes e vetores. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui eu vou criar a variável a igual a 1 e b igual a 2. Esse primeiro comando, o expr_b/*5, ele está multiplicando o b por 5. E isso será impresso. Entretanto, esse valor não será salvo em nenhum local. Então, b e a permanecerão do mesmo jeito. Agora aqui embaixo estou colocando o a igual, abre aspas simples, expr a mais 4. Ou seja, aqui eu estou incrementando 4 no valor de a e atribuindo essa resposta a a. Sendo assim, a variável a vai ser alterada. Agora, executando o programa, observamos que ao multiplicarmos o b por 5, 10 será impresso, porém o seu valor não muda nada, como esperado. E ao incrementarmos 4 no valor de a, temos a igual a 5 e b igual a 2. Agora vamos usar o comando let. E como exemplo, iremos usar um pós e pré-incremento. Observe que aqui eu estou atribuindo c a menos menos. Ou seja, c vai receber a e depois vamos diminuir 1 em a. Já ali em b menos menos a, vamos diminuir 1 em a e atribuir isso a b. Também podemos usar o operador ternário. Observe aqui, a vai receber, se a igual a c, a vezes a. Se não, b vezes b. Agora na execução, observe. C recebeu 5, que era a. E depois em a diminuímos 1, que ficou igual a 4. No outro print temos que b recebeu a menos 1.
Então B ficou igual a 3, A ficou igual a 3 e o C continua igual a 5. Agora vamos utilizar o Basic Calculator. Observe que aqui estamos utilizando o echo e uma string, porque a saída desse echo será a entrada no outro comando. O scale igual a 10 significa que utilizaremos 10 casas decimais de precisão. 4 a 1 significa que vamos pegar o arco tangente de 1, que para relembrar é π sobre 4, e multiplicar por 4. Assim teremos o valor de π. Ao executar, observe que obtemos o nosso resultado: 3.14, 15, 92, 26, 53, 2. Agora vamos coletar o seno de 45 graus. Observe, utilizamos do mesmo jeito o echo para a saída dele sem entrada do Basic Calculator. O parâmetro L é uma biblioteca que permite utilizar essas outras funções mais avançadas. Estamos utilizando o scale igual a 3, ou seja, temos 3 casas decimais de precisão. E a função para calcular o seno é S, e dentro colocamos o ângulo, que é 45. Ao executar, observamos que não saiu o valor zero, mas isso não há problema. Temos, então, 0.851, que é o valor de seno de 45. Agora vamos para mais um exemplo. Agora estamos escrevendo o BC de uma maneira diferente. Com uma string, redirecionamos ela, com esses 3 sinais de maior, para o BC. E assim vai funcionar do mesmo jeito que estávamos utilizando anteriormente. Observe, temos o ibase, que é igual a. Isso significa que temos um valor decimal e queremos converter o base igual a 2. O i é de input e o o de output. E o último parâmetro ali é a nossa variável, o número que queremos converter. Convertendo o número 10, temos 1010 em binário. Nesse tópico, iremos explorar a respeito de funções, argumentos além de escopo e retorno de valores. Permitem que se reutilize um conjunto de comandos diversos. Os parênteses devem estar separados do corpo da função por espaço ou por quebra de linha. A função deve estar posicionada antes de sua chamada. Use ponto e vírgula quando for escrevê-la em uma linha. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui irei criar algumas funções. A função semana, ela vai imprimir ainda é dia de semana. Observe como está a estrutura delas, as suas chaves e os seus comandos. Eu vou criar também a função sexta, que vai imprimir é sexta-feira, meus bacanas. Aqui eu vou colocar um function no início, para mostrar que vai funcionar do mesmo jeito. Esse function é totalmente opcional ao você criar uma função. Também é possível fazer a declaração em uma linha. Eu vou criar uma função chamada final 100 e ela vai imprimir finalmente é final de semana. Observe que tem um ponto e vírgula no final dela. Esse ponto e vírgula é muito importante, pois sem ele o programa não funcionaria. Agora eu vou usar alguma ferramenta, Agora eu vou usar a ferramenta date para coletar o dia da semana em número. Então, se esse número for menor que 5, ou seja, está antes da sexta-feira, ele vai chamar a função semana, que vai imprimir ainda dia de semana. Se o dia for igual a 5, quer dizer que é sexta-feira e chamará a função sexta. Caso contrário, ele vai chamar a função final 100. Estou fazendo essa gravação em uma quarta-feira. Então, vou executar o código e ele está dizendo ainda é dia de semana. Tudo conforme planejado. Variáveis globais são variáveis que podem ser acessadas de qualquer lugar no script. Todas as variáveis, por padrão, são definidas como globais. Variáveis locais podem ser declaradas dentro do corpo da função e são usadas apenas dentro dessa função. Agora vamos para a parte dos códigos.
Aqui eu vou criar uma variável, um array aluno, com o nome Victor e o número 4. Eu vou criar essa função aqui, aprovado, que ela vai colocar como o terceiro valor desse array como aprovado, localmente. E a função reprovado, ela vai colocar o terceiro valor do array como reprovado. Então eu vou chamar a função aprovado, depois printar, e depois chamar a função reprovado e printá-la. E veremos como ela irá se comportar. Observe que antes da função, o array tinha Victor e 4. Depois, dentro da função aprovado, ela só tem o nome aprovado. Isso acontece porque ele criou localmente uma variável chamada aluno. E quando foi chamada dentro dessa função, só tinha o aprovado. Mas ao sair da função, a variável aluno inicial continua do mesmo jeito. Agora na função reprovado, que a gente chamou, quando foi printar, dentro tinha os 3 valores, porque não criamos nenhuma outra variável, apenas atribuímos a nova posição. E ao sair da função, continuou do mesmo jeito dentro da função, porque essa variável é de escopo global. O retorno de valores pode ocorrer das seguintes formas: usando return, que pode ser acessado com cifrão interrogação. Por padrão, as funções retornam 0 no caso de sucesso e entre 1 a 255 em caso de erro. Usando variável global. Utilizar a saída com padrão com printf ou echo e atribuir a saída da função à variável usando o cifrão interrogação. Agora vamos para a parte dos scripts. Aqui vamos criar 3 funções de soma. Todas vão receber n números e somá-los. Só que de maneiras diferentes elas irão retornar esses valores. A primeira vamos retornar com um valor numérico entre 0 e 255, que é o que o shell permite. Criamos a variável sum, que ela vai ser local para mostrarmos que realmente está havendo um retorno. Esse IFS é o Input Field Separators. O que ele serve para delimitar como tokenizar uma string. O que eu quero dizer? Ao inserir vários argumentos ou inserir uma string, como é que ele vai separar ela em um array? Então, normalmente ela separa pelos espaços, mas você pode mudar isso. Nesse caso, o que estamos fazendo é pegando esses separadores, que são o espaço, e trocando pelo sinal de mais. Após isso, pegamos todos os números digitados com o cifrão asterisco e fazemos a operação matemática. Por isso tem os 2 parênteses. Então, estamos obtendo o resultado. Retornamos esse sum e vamos imprimi-los. Imprimimos. Na soma 2, criamos uma variável que é global e depois vamos imprimi-la. Depois vamos imprimi-la. Na soma 3, estamos criando uma variável local, porém estamos usando a função echo. E a variável auxiliar, que está na parte principal do código, vai receber esse echo e vai salvá-la para podermos imprimi-la. Observe que ao executar, tivemos o resultado esperado. Na soma 1, tínhamos o número 10, 20, 30 e 40, que no total dá 100. Nas somas 2 e 3, tínhamos os números 20, 30 e 40. Para usar argumentos, simplesmente coloque-os ao lado da chamada da função, separados por espaço. Os parâmetros passados são cifrão, número correspondente. Cifrão 0 é reservado para o nome da função. Cifrão jogo da velha
guarda o número de argumentos passados. Cifrão asterisco e cifrão arroba guardam todos os argumentos. A única diferença é na impressão. O primeiro imprime todos os argumentos em uma única linha. O segundo separa em várias strings. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui eu vou criar um programa que irá receber um nome completo de uma pessoa e imprimir o seu primeiro e último nome. E todos os outros nomes estarão com apenas a letra inicial. Então a função saudação tem a variável argc, que vai receber a quantidade de argumentos, ou seja, cifrão jogo da velha. A função argv, ela vai converter a entrada em um array, para ser mais fácil de trabalhar. Então, por isso que tem o cifrão arroba. Então, colocamos echo com parâmetro n, para ele não realizar a quebra de linha. E ele vai dizer olá e o primeiro elemento do array, que é o primeiro nome da pessoa. Depois disso, ele vai entrar em um for, que começa de 1 e vai até argc-1. Então, ele vai imprimir apenas a primeira letra de cada nome. Se não for D, porque pessoas podem ter D no nome, por exemplo, João de Alcântara, e aí ele não vai imprimir esse D. E ao finalizar a função, ele vai imprimir o último elemento do array, que é o nome final da pessoa. Agora vamos executar o código. Vou colocar o meu nome aqui, Victor Vieira Targino. Observe que o primeiro e o último nome sairão de acordo com o programado. Agora vou dificultar um pouco mais as coisas. Vou colocar o nome de Pedro I. O nome dele é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos e assim por diante. Observe como funcionou tudo conforme planejado. Saiu Pedro, AFAJCX e no final, Bourbon, que é o último nome dele. Então o programa está funcionando corretamente. Agora falaremos do select, que pode ser utilizado para criar espécies de menus. Constrói um menu a partir de uma lista de itens, strings separadas por espaço, números, saídas de um comando, um array, entre outros. Possui quase a mesma sintaxe do for. Um select pode ser definido usando a variável de ambiente. O valor selecionado é armazenado na variável reply. O loop irá se manter até a execução do break. Agora vamos para a parte dos códigos. Aqui eu vou criar um pequeno quiz, que só irá finalizar quando a pessoa acertar a resposta. Vou colocar aqui na variável ps3 a pergunta qual o nome do nosso grupo. Para toda vez que a pessoa errar, essa mensagem se impressa novamente. Vou colocar select, nome, in e algumas opções. Programa de educação tutorial, polietileno tereftalato, plano de estudos tutorados e Pelotas International Airport. Então, se o nome for igual a programa de educação tutorial, então ele vai imprimir que a pessoa acertou a resposta e vai sair do loop. Se não, ele vai continuar no select até que a resposta seja acertada. Agora eu vou executar. Observe como saiu o menu. Cada alternativa tem um número correspondente. Bom, eu acho que o nome do nosso grupo é polietileno tereftalato. Vou colocar o número 2. Ele deu um aviso de erro. Bom, eu vou colocar o número 1. Perfeito, você acertou. E ele saiu do select e finalizou o programa. Algumas ferramentas úteis para o curso. iNotify é um subsistema do kernel Linux, que atua para estender o sistema de arquivos para receber mudanças no sistema de arquivos
e relatar essas mudanças para os aplicativos. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado por assistir a aula e até mais.